Eu vou resumir tudo nesse vídeo agora. É o seguinte. Coisas que esse ser superior conseguiu cometer de crime. Mano, ele abriu um monte de merda, começou a dar suspensão pra todo mundo, começou a responder o povo nos Twitter, fez piada sobre uma menina que queria cometer suicídio, tipo, no meio da sala dela. Começou a falar um monte de bosta pros alunos, que nem uma criança. Simplesmente negou uma aluna em situação de depressão e ansiedade social que não se sentia segura em casa. Negou vários alunos, inclusive, e tratou eles muito mal, me fez chorar, não me apoiou nessa situação. Não defendeu os alunos contra pais tóxicos. E tudo isso acontecendo, os alunos vão tentar fazer uma greve agora, porque todo mundo que tá tentando fazer as coisas de uma forma levemente correta não consegue. Todo mundo que sai dessa escola só quer ir embora. Depois de quase um ano esperando o momento certo, eu finalmente consegui escrever o roteiro desse vídeo aqui. E antes de começar, eu peço que vocês assistam até o final e prestem atenção em tudo o que será dito. Os assuntos abordados aqui são delicados e, assim como no primeiro vídeo, meu objetivo não é convencer ninguém de nada, estou apenas relatando acontecimentos que vivi ou presenciei. Portanto, não tratem esse vídeo como uma verdade absoluta, mas sim como um conjunto de relatos e experiências. Antes da gente falar das coisas que aconteceram de novo, eu quero fazer uma recapitulação do que aconteceu no passado. No primeiro vídeo eu contei alguns dos principais problemas que aconteceram na minha sala durante 2025. Primeiro, apresentei os diferentes grupos que existiam dentro da turma e como cada um tinha seu próprio jeito de agir. Depois disso, falei sobre alguns conflitos entre alunos e professores. Um desses casos envolveu um professor do curso que acabou tendo uma discussão com alguns alunos e, após um problema durante a aula, a situação foi parar na diretoria e pouco tempo depois esse professor deixou a escola. O cara se demitiu, né? Ele já tava do limite e só deu um gás, né? Isso aí na verdade só deu um gás. O cara já tava querendo se demitir há muito tempo. Mas o caso que mais marcou aquele período foi o problema do banheiro. Durante uma prova de matemática, alguns alunos aproveitaram que estávamos sozinhos em nossa sala, porque basicamente o que aconteceu? A gente foi para outra sala para fazer a prova, porque a professora queria evitar que a gente tivesse escrito as colas na cadeira ou na mesa. Então ela levou a gente para outra sala. Só que quem terminasse a prova podia voltar para a sala mesmo, né? Então, enquanto esses moleques aproveitou que a gente tava sozinho e decidiram fazer a tal da resenha no banheiro. Mas o resultado disso foi uma punição para a sala inteira, mesmo que nem todos tivessem envolvimento. Basicamente eles fizeram umas merda lá no banheiro, cagaram o banheiro inteiro e quem levou a culpa foi a sala inteira. Quer dizer, não foi a sala, foi os homens da sala, né? Porque as meninas não iam ter culpa de uma coisa que aconteceu no banheiro masculino, né? Enfim, esse acontecimento gerou uma grande discussão entre os alunos. A maior parte da sala queria que os responsáveis assumissem o que fizeram, enquanto os envolvidos negavam qualquer participação. Então a discussão foi indo para um rumo que aumentou um pouquinho a divisão entre os alunos. Tipo, esse grupo ficou meio isolado do resto da sala. Ninguém fala com eles. Também falei sobre um professor que ele era conhecido por ser o mais brincalhão e próximo dos alunos, mas que acabou perdendo a paciência depois de várias situações de falta de respeito durante as aulas. Depois daquele momento, ele decidiu mudar sua postura com a sala. No fim do vídeo eu disse que aquilo seria apenas a parte 1, porque ainda teríamos muito tempo de convivência e eu não acreditava que aqueles seriam os últimos problemas dessa turma. Então agora, depois de quase um ano, tô aqui. Agora estamos em 2026, estou no segundo ano do ensino médio e curiosamente minha sala melhorou muito esse ano. Tanto que nesse vídeo não é só sobre minha sala, e sim sobre a escola em geral. Não só sobre a minha escola, mas sobre o sistema das ETECs. Vocês já perceberam que no primeiro vídeo que eu fiz eu não falei qual era a ETEC que eu estudo.
Mas agora vocês vão precisar saber porque eu preciso continuar esse vídeo com essa informação. Aqueles casos aconteceram na ETEC de Poá, mas peço que vocês não vão nas redes sociais da escola ou sites para comentar sobre esse assunto. Agora a gente pode continuar. Trouxe alguns relatos de ex-alunos e alunos da escola, relatos esses que estão públicos no Google Maps. Aqui nesse vídeo eu vou ler esses relatos e se vocês quiserem podem ir no Google para lerem com mais atenção. Relato número 1. Não recomendo a CETEC. Sou extremamente grata pela minha trajetória estudantil. Realizar o ensino médio integrado ao curso de marketing foi essencial para o meu desenvolvimento. Me encontrei na comunicação e hoje estou no último ano da faculdade de publicidade e propaganda e estagiando na área. Porém, presenciei coisas terríveis e uma tremenda falta de profissionalismo de funcionários da instituição. Na tentativa de gerar uma proximidade entre a instituição e alunos, o antigo orientador acompanhava a vida dos adolescentes através das redes sociais, comentando e expondo situações como se fosse um colega de escola. Eu nunca me senti confortável com isso, mas alguns colegas meus não se importavam, eu respeitava. Até eu ver uma postagem sobre mim meses depois de eu ter me formado, feita por esse orientador, um adulto de quase 40 anos fazendo piada com a adolescência / vida pessoal de uma aluna. Uma ex-aluna, no caso. Eu nunca dei intimidade para que isso acontecesse. Não era amiga dele, eu era aluna. E soube da postagem por terceiros. Outros alunos riram de mim e isso me fez refletir como algumas pessoas não servem para exercer certos cargos. Hoje, esse orientador é diretor da instituição. De nome censurado, eu censurei o nome dele. Ele costumava pegar birra de alguns alunos. Presenciei muitas grosserias e fofocas sobre o ensino. Haviam professores bons, como a professora, que está com o nome censurado, a antiga coordenadora do curso e a professora, que também está com o nome censurado, que foi orientadora do meu TCC. Porém, devido à gestão, esses professores não estão lá hoje. A ETEC de Ferraz e a ETEC de Taquera 2 são opções bem melhores que a ETEC de Poá. Então pensem bem. A adolescência é uma fase que marca a vida de uma pessoa e é importante que estejamos em um ambiente escolar que nos ensine a tratar as pessoas, trabalhar em grupo e principalmente que nos prepare para o mercado de trabalho. Mas essa ETEC em específico é mais focada em gerar rivalidade entre os cursos, eventos e decoração para escola e fofocas, e os adolescentes saem dessa instituição com sentimentos de superioridade, imaturidade e zero noção de como ser um bom profissional, reflexo da atual gestão. Ai, caraca, peraí que eu cansei. Na primeira vez que eu vi esse relato, eu fiquei muito em dúvida se era verdade ou escrito por IA, mas conversei com alguns ex-alunos, né? E uns colegas meus que conhecem ex-alunos e posso afirmar que essa história é real. Sim, eu conversei com um amigo meu da minha sala e ele disse que a irmã dele, que estudava na ETEC, nessa ETEC, ele confirmou, é verdade isso é verdade, isso realmente acontecia. Não sei se hoje em dia acontece mais porque eu não acompanho as redes sociais dessa pessoa aí. Então, gente, só pra lembrar uma coisa, assim como no último vídeo, eu estou aqui para apresentar o caso. Eu tenho uma opinião, mas esse não é o meu objetivo. Mas saiba que você tem total de liberdade de deixar sua opinião nos comentários. Eu vou ler tudo, então se você quiser ir aí nos comentários deixar sua opinião sobre cada coisa que vai ter nesse vídeo, você tem total liberdade e eu provavelmente vou ler e vou responder, tá bom? Relato número 2. Tenho dó de quem vai entrar na CETEC. Agora que saí, finalmente tenho mais liberdade para expressar minha insatisfação com esse lugar repugnante. Porque se eu tivesse feito essa avaliação enquanto eu estudava lá, tenho certeza de que tentariam me intimidar. É muito triste ver o quanto a ETEC de Poá decaiu nos últimos anos. O ensino ficou fraco, a falta constante de professores e um descomprometimento absurdo da coordenação e da direção com os alunos. Qualquer burocracia simples leva mais de uma semana para ser resolvida. Isso quando não simplesmente ignoram assuntos importantes que dizem respeito aos estudantes. A coordenação e a direção são tão falhas que nem fora do ambiente escolar os alunos têm paz. Eles pegam coisas de redes sociais como os tweets e postagens feitas fora da escola, trazem isso para dentro da instituição e usam para prejudicar e intimidar alunos. Mano, isso eu vou fazer um comentário aqui no meio desse relato, porque eu esqueci de pontuar isso no roteiro. Mas isso é verdade, tá? Tem gente da minha escola que foi chamado na diretoria porque fez um simples comentário de alguma coisa que aconteceu dentro da escola. Ao invés da escola ir lá, porra, vou falar com esse aluno, vou ver o que tá acontecendo, vou tentar solucionar o problema dele. Não,
Eles brigam, é simples. Já teve aluno sendo chamado para as famosas salinhas, só para ouvir frases do tipo: "Por que você não gosta de nós?", num claro tom de pressão psicológica. E não para por aí. Nem em excursões os alunos escapam. Dentro do ônibus, por estar teoricamente fora da escola, eles presumem que têm o direito de intimidar e constranger os alunos, como se isso fosse aceitável. É um abuso constante disfarçado de autoridade. Além disso, teve a questão das eleições, que claramente foram manipuladas para favorecer a nova direção. Uma direção que comete abuso de poder, sendo principalmente misoginia com professoras e alunas, usando muitas vezes o famoso apavoro, gritos, intimidação e total falta de respeito. E o ambiente físico também é péssimo. As salas são extremamente quentes e abafadas, e mesmo com 3 ou 4 ventiladores ligados não faz diferença nenhuma. Estudar assim é desumano, parece que ninguém ali se importa com o mínimo de conforto dos alunos. São tantas coisas que fica até difícil organizar tudo. Foram tantos episódios de terror que eu fico nervoso só de lembrar. Um dos piores foi quando vários alunos passaram mal e tiveram que ir ao hospital, inclusive eu, depois de consumir uma merenda contaminada. Outro ponto ridículo é a forma como os alunos são tratados em relação à Semana Paulo Freire e ao Casa Aberta. Os alunos são completamente menosprezados nesses trabalhos. Os professores mal ajudam, não orientam direito e na maioria das vezes os alunos precisam tirar dinheiro do próprio bolso para fazer esses projetos. Projetos fúteis que dão uma michuruca de nota no bimestre e não agregam quase nada, só estresse. Para você que pensa em passar em vestibulares, corra dessa escola. Além do ensino ser fraco, eles não prezam pela sua aprovação. Muitos alunos que estudam ou já estudaram lá, eu incluso, tiveram que procurar cursinhos por fora ou estudar sozinhos para conseguir algum resultado. Uma das pouquíssimas vantagens de fazer um curso técnico integrado ao ensino médio na CETEC é que talvez você consiga um emprego meia boca só por ter o técnico no currículo, porque fora isso é só decepção. Esse caso aqui, eu li, foi o que... Eu acho que foi pré-Semana Paulo Freire, ele mencionou aí um evento chamado Semana Paulo Freire. É um evento que acontece todo ano, onde junta um grupo de alunos por sala, vários grupos de alunos por sala, e eles fazem um projeto com um tema que a escola decide. Acho que foi na pré-semana Paulo Freire, que foi só eu e mais umas 6 pessoas, e a gente ficou conversando e a gente leu esses relatos na sala, porque a gente tava sozinho, né, óbvio. A gente leu esses relatos, cara, a gente ficou assustado, mano. Enfim, vamos pro relato 3. E, bom, antes de eu ler esse relato, eu tenho que falar um negócio. Eu não tinha visto esse comentário antes de separar os prints. E bom, esse relato 3 é um complemento do relato 1. Bom, já foi agora, eu já li, então agora eu vou ter que continuar assim mesmo. É verdade essa história do orientador humilhar, tratar a gente com grosseria e falar de alunos no Twitter. Ele só ganhou a votação para se tornar diretor porque não gostavam da outra opção, e por ele ser mais fechado. Como o censurado se fazia de amigo, ele ganhou. Tenho amigos de outras ETECs e eles falam que é totalmente diferente. Não existe isso que existe na ETEC de Poá. E no relato 4 aconteceu a mesma coisa que no relato 3. Só que o relato 4 é um complemento do relato 2. Eu estou profundamente arrependida de ter passado na prova para entrar na ETEC de Poá. Hoje eu e mais algumas meninas passaram por um grande constrangimento pela diretora. Esse relato faz bastante tempo, eu nem tava na escola ainda, tanto que o diretor hoje em dia é um diretor, nessa época era uma diretora, enfim. Que segundo ela, o conselho de classe no qual a mesma não soube informar quais nomes dos integrantes decidiram o que era adequado ou não uma pessoa se vestir. Eu estava de calça jeans e uma blusa de alça sem decote, devido ao grande calor que estamos passando nesses dias. A professora censurado, no meio da aula em que eu estava super interessada. Caraca, me perdi aqui, peraí. No meio da aula no qual eu estava super interessada, passou na minha carteira e de mais uma moça entregando uma folha, dizendo que era uma norma da escola. Toda a sala ficou olhando e cochichando, o que deixou eu e as meninas super constrangidas. E quando li a respeito do que se tratava, fiquei incrédula. Muitos meninos estavam de bermuda, o que para eles também é inadequado. E adivinhe, nenhum homem foi notificado. Depois de tudo isso, ainda tive uma crise de ansiedade e larguei a aula no qual queria tanto assistir. É uma pena um lugar de ensino onde os profissionais deveriam estar ali para se preocupar com as outras coisas bem falhas, diga-se de passagem, estão preocupadas com o que uma mulher pode ou não se vestir. Em pleno 2025, passar por essa situação é ridículo e inaceitável.
Estou deixando o curso de ADM noturno devido a todo o constrangimento na sala de aula com meus amigos e na sala da coordenação com a censurado que conversou conosco sobre nossa vestimenta na presença de outro funcionário. E por toda a humilhação que passei hoje. Parabéns aos envolvidos. Aqui vocês não podem me bloquear. Então, esse relato, ele é um complemento do relato 2 lá, do cara que fala sobre essa diretoria misógina pra caralho. E tipo, isso eu até posso afirmar, eu já percebi isso, a diretoria ela tem uma certa misoginia, é muito escroto isso. Sim, essas normas existem mesmo, tipo, você pode ir com uma blusa de calor, mas não pode se mostrar muito, essa é a norma da escola. Mas aqui eu entendi o ponto dela. Ela quis dizer que essa norma só está sendo aplicada para as mulheres. Isso até hoje. Para fechar esse capítulo do vídeo, agora eu tenho 3 pequenos relatos que são um pouco antigos. E, bom, eu tava no fundamental ainda quando isso aconteceu. Mas eu acho que pode ser útil mostrar aqui, né? Vai que alguém que já estudou nessa escola maldita veja esse vídeo e confirme se isso é verdade. Esse aqui eu não posso confirmar porque eu não vi com ninguém. E eu não estava na escola ainda. Mas, se você já estudou nessa escola, por favor, deixa aí sua opinião. Enfim. Relato 5. Essa escola é um ambiente concentrado de normes que pagam de intelectual e se acham gênios, quando na verdade a única habilidade deles é decorar as atividades de um sistema de ensino falho e desatualizado. Várias pessoas vão para essa escola sem tomar banho e por causa disso a escola fede. Estude por conta própria. Vale mais a pena e com certeza você aprende mais. Conviver com pessoas egocêntricas que são manipuladas pelo senso comum da sociedade é bem horrível. Boa noite. Tá, isso aqui é um relato mais sobre os alunos do que a escola, mas tá aí, né? Enfim, relato 6. De mal-estar coletivo a uma possível intoxicação alimentar devido à merenda. A uma ausência assustadora das aulas. Falta professores da base e da especialização. Isso não está limitando a um curso. Não está limitado a só um curso. É geral. Não tem uma semana que não falte uns 3 a 2 professores. Isso é verdade até hoje. Esse relato aqui, se eu não me engano, ele é de 2023. Isso é verdade. Acontece até hoje. Toda semana, alguma sala sai mais cedo por falta de professor. Ou é porque não tem professor contratado, ou é porque o professor tá doente. O professor tá doente, beleza, tá doente. Agora, a sala ficar 3 meses sem aula porque não contratam é porra. Já aconteceu isso 2 vezes na minha sala, inclusive. Deixa eu fazer um acréscimo aqui. Eu esqueci de falar isso na gravação do áudio. Mas também acontece muito de professor que tá lá ganhando 4, 5, 6 mil reais e para não dar aula. O professor chega na sala, fica sentado a aula inteira e não dá aula. A pessoa não ensina. Isso acontece muito com as aulas do curso, que é o único motivo. O curso é o único motivo para você estudar nesse lugar. E lá acontece de muito professor que tá ganhando mais de 5 mil reais não quer ensinar. Eles não querem ensinar, eles chegam na sala, sentam e não querem ensinar e depois fica cobrando, fica dando prova e fica cobrando o conhecimento dos alunos, sendo que a gente nem recebe conteúdo. Mas era só isso que eu queria acrescentar, então continua com o vídeo. Relato número 7. Todos os dias é esse o horário que minha filha chega em casa. Sai às 10h40 e chega às 00h25. Isso porque o controlador de acesso, em vez de liberar os alunos, fica segurando eles na saída. Não tem lógica exigir que passem o crachá na saída, se já estão lá dentro, só libera para ir embora. Essa exigência tem que ser na entrada, devido ao controle de segurança. Minha filha perde o ônibus e precisa vir para casa a pé. Se acontecer algo com ela no caminho, pode ter certeza que vocês vão pagar caro por essa falha incompetente. Tá, isso aqui eu deixei no vídeo porque é aquele bagulho. Se você é um ex-estudante dessa escola, você tem total liberdade de vir aqui no comentário falar, confirmar essas histórias. Isso não acontece hoje em dia, pra ser sincero. Hoje em dia, bateu o sinal, vamos embora. Isso não acontece. Caraca, mas agora que eu vi. A menina demora quase 2 horas pra chegar em casa, mano. Eu saio nesse horário, eu estudo à noite, eu saio 10h45. 10h45 é o horário que eu sou liberado, às vezes eu vou mijar. Então, tipo, vou dizer que eu saio umas 10h50 da escola. Aí eu chego em casa no máximo 11h40. E eu pego o ônibus e desço no último ponto de ônibus que tem.
Enfim, né? Bom, deixa aí a opinião de vocês no comentário. Então agora a gente vai para um assunto um pouquinho mais complexo. Bom, antes da gente ir para a parte final desse vídeo, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa muito séria, que eu descobri no meio tempo em que eu produzi esse vídeo. Cara, eu vou falar isso aqui sem ler roteiro, vou deixar sem música porque é um assunto muito sério. E eu descobri essas informações depois que eu já tinha escrito o roteiro do vídeo e já tinha gravado esses áudios que vocês ouviram agora, né? Esse áudio que vocês ouviram nos primeiros 20 minutos do vídeo. Bom, vocês perceberam que na maioria desses relatos eles falam sobre uma pessoa específica que era um orientador da escola e que hoje tem o papel de diretor da instituição. Bom, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre mais detalhes que eu descobri nesse meio tempo. Vocês viram na introdução um vídeo sobre isso. Eu vou colocar já esse vídeo para vocês verem ele completo. Eu não usei ele completo na intro do vídeo. Eu conversei com essa ex-aluna no Instagram, pedindo permissão para usar o vídeo dela aqui. E a gente conversou um pouco sobre esse assunto e ela me deu mais algumas informações que eu vou fazer um resumo um pouquinho sobre as informações que ela me deu. Eu não posso falar tudo, porque são coisas muito pessoais, então eu vou falar um pouco sobre a situação do ambiente escolar naquele momento, o contexto, o que acontecia lá, e algumas coisas que ela me explicou, porque ela me disse muita coisa que aconteceu com ela, que é coisa muito pessoal. Eu não vou colocar nesse vídeo essas coisas. Por mais que eu não fiz questão nem de perguntar pra ela se eu podia colocar, porque na minha visão são coisas muito pessoais e eu acho que é muito pesado de colocar isso aqui nesse vídeo. Enfim. Existem vários relatos sobre essa pessoa por ser uma pessoa que usa muito abuso de poder. Ele usa da sua classe, do seu patamar no ambiente escolar, para pressionar os alunos e professores. Além de que ele não dá valor para o grêmio estudantil da escola. A escola tem duas coisas. Se você estuda em ETEC, você provavelmente sabe que a escola tem o grêmio estudantil e a atlética. Na ETEC, tipo A atlética domina tudo. O grêmio estudantil não tem lugar de fala, eles não têm direito de pedir alguma mudança, investir na escola para ajudar a melhoria da escola. Eles não têm direito, e além de que eles arrecadam dinheiro para poder ajudar na escola, mas esse dinheiro some, como se fosse um desvio de dinheiro. Lembrando, eu não tô acusando ninguém aqui, eu só tô repassando as informações que eu recebi, tá? Eu não quero acusar ninguém, mas eu tenho que repassar essas informações. E esse dinheiro some, parece. Além de que essa pessoa que era um orientador antes de ter o papel de diretor, bom, o trabalho de um orientador é passar orientações para um aluno, e também se o aluno precisa de ajuda para alguma coisa, essa pessoa faz isso também. Ele busca ajudar o aluno a resolver algum problema que ele está passando. Mas parece que não era isso que acontecia na escola. Essa pessoa ignorava casos seríssimos, casos de assédio sexual, casos de misoginia, machismo e misoginia são coisas parecidas, mas enfim, homofobia, racismo, casos seríssimos que aconteciam dentro da escola, mas que quando alguém denunciava parecia não ser importante. E não acontecia nada, não tinha punição para quem fez o crime, não tinha nada. Então é como se fosse ignorado. A pessoa que me contou essas informações, né, desse vídeo, ela me disse sobre o que ela passou também, situação muito pesada que eu não vou falar aqui, mas eu entendo o que ela disse e ela tem o meu apoio se ela precisar de ajuda alguma hora. Que aconteceram muita coisa com ela. Quando ela buscou ajuda,
ela já tentou buscar ajuda com esse orientador e foi ignorada completamente. Além de que ela percebeu o tal do abuso de poder. E ela viu coisas seríssimas acontecendo na sala dela. Também uma sala de DS igual a minha. Onde aconteceram situações de misoginia e assédio sexual. E que não aconteceu nada com as pessoas que fizeram isso. Bom, era só esse contexto que eu queria dar. Agora eu vou deixar rolar esse vídeo completo para que você possa ver e entender um pouquinho. Mas por trás desse vídeo saiba que tem coisa muito pesada. Eu não vou comentar nesse vídeo porque é coisa muito pessoal. Esse caso que eu comentei agora da garota que sofreu esse assédio, ele foi um caso que parte da escola já sabia disso. Além de ter isso, também teve muito caso relatado de assédio feito por professores, que não deu em nada. Não vou comentar muito sobre isso, porque já tentaram levar isso pra frente, mas não deu em nada. E, tipo, as vítimas levaram os pais pra diretoria, comentando o que aconteceu, mas não deu em nada porque, não sei, só não aconteceu nada. A diretoria não quis levar pra frente, não quis abrir um boletim, não deu punição pra os criminosos. E é isso, a vida que segue. Bom, vou deixar agora o vídeo pra você poder assistir completo e os créditos. Esse arroba dela que vai estar aí na tela é do Instagram dela, se você quiser ir lá seguir ela. É uma artista e ela fez esse vídeo pra conscientizar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa escola. Então, vou deixar o vídeo rolando aqui. Eu vou resumir tudo nesse vídeo agora. É o seguinte: coisas que esse ser superior conseguiu cometer de crime. Ele abriu um BO contra uma menor de idade porque ela tava falando com o pessoal do próprio Grêmio que o diretor não queria dar o dinheiro deles, porque a conta do banco ficava com eles, com o pessoal da coordenação e com o diretor. E o pessoal do Grêmio que começou a guardar dinheiro pra fazer como não fala? Pra conseguir fazer, tipo, as melhorias na escola, comprar as coisas bonitinhas, não conseguia pegar o dinheiro porque eles não deixavam. Ou seja, provavelmente aconteceu uma merda, abriram um BO contra essa menina, que é menor de idade. Mano, ele abriu um monte de merda, começou a dar suspensão pra todo mundo, começou a responder o povo nos Twitter, fez piada sobre uma menina que queria cometer suicídio, tipo, no meio da sala dela. Começou a falar um monte de bosta pros alunos, que nem uma criança. Simplesmente negou uma aluna em situação de depressão e ansiedade social que não se sentia segura em casa. Negou vários alunos, inclusive, e tratou eles muito mal, me fez chorar, não me apoiou nessa situação. Não defendeu os alunos contra pais tóxicos. E tudo isso acontecendo, os alunos vão tentar fazer uma greve agora, porque todo mundo que tá tentando fazer as coisas de uma forma levemente correta não consegue. Todo mundo que sai dessa escola só quer ir embora. Tá tipo, mano, eu tô pouco me fudendo, tá acontecendo, eu vou embora desse lugar. Ninguém aguenta mais essa gestão. Ninguém tá aguentando mais. E o Centro Paulo Souza não tá nem aí, porque provavelmente tem algum tipo de coisa envolvida. E a gente tá, provavelmente, tá? E a gente tá em uma situação de tipo, mano, eu saí dessa escola ano passado. E eu tô até agora nessa. Bom, agora vamos para a parte final desse vídeo. Eu decidi que eu precisava falar sobre a greve dos alunos que teve com a maior parte das ETECs do estado. Reunindo algumas informações que eu recebi, porque assim, eu sou um aluno, então a minha própria escola entrou em greve, né? Os alunos da minha escola fizeram reunião, essas coisas assim, para discutir sobre a greve, então eu sei bastante coisa sobre ela. E eu percebi que a greve das ETECs aconteceu na mesma época que a greve da USP, né?
e foi abafada, não tem nada falando sobre isso. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de explicar um pouco mais sobre isso. Bom, aqui eu trouxe a única matéria que eu achei, a única matéria útil que eu achei sobre a greve das ETECs. Tá aí na tela, inclusive. Se você quiser, eu vou deixar o site no final do vídeo para você poder pesquisar. Mas enfim, um movimento liderado por estudantes de diversas escolas técnicas estaduais de São Paulo convocou uma paralisação e um ato público para esta segunda-feira, dia 8. Se eu não me engano, foi em junho. Enfim, a mobilização teve início após a divulgação de um vídeo no perfil ETEC Sem Luta no Instagram no último dia 30 de maio, conclamando alunos de todo o estado a participarem das suas manifestações. Então, convocaram mesmo, tanto que teve gente da ETEC de Poá que foi. Eu não pude ir porque foi uma manifestação que foi à tarde e eu tinha prova nesse dia. Eu falei, mano, não vale a pena. Eu preferi não ir, porque manifestação em São Paulo é uma bosta, sempre dá merda, independente do que for. Eu preferi não ir e eu fui fazer prova. Enfim... O ato principal ocorrerá na capital paulista, com concentração às 3 horas na Praça da República. Sim, isso foi o que aconteceu. Em frente à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, seguindo encaminhada até a sede administrativa do Centro Paula Souza, autarquia responsável pelas ETECs. Autarquia, burro. ETECs e FATECs, né? O Centro Paula Souza é responsável pelas ETECs e FATECs. Enfim. Enquanto isso, unidades do interior deverão atuar na divulgação das reivindicações e na elaboração de um dossiê com relatos e documentos sobre os problemas enfrentados nas escolas. Em Botucatu, estudantes afirmam que a ETEC Dr. Domingos Municuti Filho, acho que é assim que lê, também enfrenta dificuldades semelhantes às relatadas por outras unidades do estado. De acordo com integrantes do movimento, o Grêmio Estudantil da escola não convocou a assembleia para discutir a paralisação, nem se manifestou oficialmente sobre as reivindicações. Um dos representantes ativos da mobilização na cidade é Samuel Ivalede Macedo. Gente, tá público, então isso eu não preciso censurar. Presidente do movimento Vanguarda Estudantil da ETEC de Botucatu. Em relato encaminhado à reportagem, o estudante detalha problemas que, segundo ele, afetam diretamente a qualidade do ensino oferecido na unidade. Bom, no site que eu peguei esse texto, tem o depoimento que esse aluno fez na reportagem. O nosso grupo está trabalhando para contribuir com o movimento, afinal, a nossa escola também se enquadra no contexto do que se reivindica. Assim como as diversas ETECs, a nossa unidade tem sofrido com a falta de infraestrutura e de docentes. Lembro-me do meu primeiro dia de aula na ETEC Dr. Domingos Municuti Filho. As esperanças eram altas, afinal, agora eu me tornará um aluno do meritório e consagrado Centro Paula Souza. Em pouco tempo me frustrei, impactado pela qualidade da estrutura física e curricular. Pode-se dizer que, infelizmente, toda aquela imagem de qualidade educacional não condizia totalmente com a realidade. Ao longo do segundo ano, aprofundei minha experiência por meio dos laboratórios do curso de eletrônica, que evidenciavam a existência de problemas de infraestrutura. Lembro-me das aulas de soldagem que tive, equipamentos sucateados, insuficientes para o desenvolvimento ideal da aula. Sem contar as bancadas de alguns laboratórios, que estão muito danificadas e com tomadas que não funcionam, prejudicando a própria compreensão do aluno acerca do que se estuda. E isso não é um caso exclusivo do curso de eletrônica. O mesmo ocorre com a biblioteca. Mesmo com a entrada de uma diversidade de novos cursos em nossa instituição, não pude perceber uma atualização digna, até mesmo para alguns cursos mais antigos, o acervo não contemplava uma coleção satisfatória. Além disso, os espaços de estudo, inclusive o da biblioteca, no que diz respeito à tecnologia, estão extremamente defasados, com computadores completamente desatualizados e insuficientes. O espaço esportivo também necessita de uma reforma. O piso da quadra esportiva é um tanto inseguro para a prática de esportes. Eu mesmo me acidentei algumas vezes por lá. Os banheiros também necessitam de atenção, com vazamentos e falta de fechaduras adequadas nas portas, problemas estruturais que, infelizmente,
também se repetiram em algumas salas de aula que estudei. A falta de professores também tem sido um problema recorrente. Neste ano, a minha turma esperou meses para a contratação de uma professora efetiva de língua portuguesa. Isso tem impactado não somente o ensino médio, como tem atingido também alguns cursos técnicos, principalmente os alunos de Química, prejudicando a continuidade ideal do curso. Além disso, há de se questionar também alguns pontos acerca do currículo. Por motivos nobres, o Centro Paula Souza passou a oferecer a opção dos estudos de meio período, que, entretanto, se demonstrou incapaz de conciliar o ensino técnico com o ensino médio. Veja, estou no 3º ano do ensino médio e, este ano, não terei aulas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, áreas importantíssimas para o desenvolvimento da cidadania e do intelecto. Tive apenas um ano de aulas de Sociologia e Filosofia, e apenas 2 de História e Geografia. A merenda escolar, uma importante questão levantada por meus companheiros de ETSC, vale destacar, só é uma realidade em nossa unidade porque a escola se posicionou e conquistou a ajuda da Prefeitura Municipal. A nossa escola, assim como as demais dezenas de unidades que têm se manifestado, não possui recursos suficientes, o que foi provado pela recente denúncia de um canal de notícias a respeito da necessidade de os estudantes da nossa unidade pagarem pela impressão de provas bimestrais. Como podemos esperar qualidade educacional de uma escola que não pode fornecer os recursos educacionais básicos? É preciso compreender que a qualidade educacional pressupõe recursos adequados, desde a estrutura física até o projeto pedagógico, coisas que, muitas vezes, fogem do alcance da própria unidade. Por isso, questionamos o Centro Paula Souza acerca das questões que envolvem essas problemáticas, exigindo ações efetivas, que só são possíveis por meio do ato de ouvir ativamente e trabalhar junto à comunidade. A minha escola também decidiu participar dessa greve, mesmo que não passamos por tantos problemas igual as outras ETECs. Cara, os problemas que a gente tem é os problemas que eu relatei nesse vídeo, mas a única coisa que se encaixa na greve das ETECs é a falta de professores e o ensino horrível. Porque o querido governador Tarcísio de Freitas fudeu com tudo em quesito ensino. Só não enxerga quem não quer, mas o Tarcísio fudeu com a porra toda quando ele entrou como governador de São Paulo. Enfim. Agora eu vou ler pra vocês um resumaço sobre um grupo que fizeram com todos os alunos da escola. Todos não, mas a maioria. A maioria dos alunos da ETEC tipo A se reuniram em um grupo de WhatsApp para conversar sobre essa greve. Eu entrei nesse grupo porque eu queria ver até onde isso ia dar. Agora eu trouxe um resumaço de até onde eu tive informação, porque eu saí desse grupo. Então eu trouxe um resumaço que eu fiz aqui com a ajuda de IA, porque tem mais de 3.000 mensagens nesse grupo. Infelizmente eu não vou conseguir colocar nenhum print nesse vídeo, porque tem muita mensagem. E tem muita coisa inútil também nesse grupo. Mas eu decidi resumir. Eu usei ajuda, eu tive que ter a ajuda da IA para resumir, porque é muita mensagem nesse grupo. Enfim, o grupo surgiu em um momento de crescente insatisfação entre os estudantes da ETEC. O sentimento de que diversos problemas vinham sido ignorados já circulava entre os alunos havia algum tempo, mas até então as reclamações permaneciam isoladas, espalhadas por conversa entre amigos, salas diferentes e pequenos grupos. A criação daquele espaço representava a primeira tentativa de reunir todo mundo em um único lugar para discutir possíveis soluções. Nas primeiras mensagens, o pessoal que começou a organizar deixou bem claro que não existia um plano definido. Os responsáveis pela organização explicaram que o movimento ainda estava sendo estruturado e que algumas etapas precisavam ser concluídas antes que qualquer ação fosse realizada. Entre essas etapas estava a elaboração de documentos explicando os objetivos da mobilização, a criação de uma identidade para o movimento e a abertura de uma página nas redes sociais que serviria como canal oficial de comunicação. A intenção era impedir que informações desencontradas começassem a circular antes mesmo de existir uma proposta correta. Enquanto essas preparações aconteciam, o grupo começou a crescer rapidamente. Novos estudantes eram adicionados constantemente, trazendo opiniões diferentes sobre a situação da escola e, principalmente, sobre qual deveria ser a resposta dos alunos diante daqueles problemas.
A conversa deixou bem rápido de ser uma apresentação da proposta inicial e passou a se transformar em um grande debate sobre o rumo que o movimento deveria seguir. Lembrando que essa parte sobre a greve dos estudantes eu tô focando mais no contexto da minha escola, no que aconteceu nesse assunto envolvendo a minha escola, enfim. A primeira grande discussão envolveu a possibilidade de realizar uma greve estudantil por parte dos participantes, deixar de comparecer às aulas... Para alguma parte dos participantes, deixar de comparecer às aulas seria uma forma de demonstrar insatisfação e chamar a atenção para a causa. Outros, porém, enxergavam diversos problemas nessa estratégia. O principal argumento é que uma ausência coletiva dificilmente obrigaria a direção a dialogar com os estudantes. Pelo contrário, muitos acreditavam que apenas os próprios alunos sofreriam as consequências, acumulando faltas enquanto a administração da escola continuaria funcionando normalmente. Então, eu era uma dessas pessoas que pensava o contrário da maioria, né, sobre esse bagulho de faltar. Por quê? Porque você faltar não vai mudar nada. Se você quer que a escola enxergue, se você quer fazer uma manifestação que enxerguem o seu ponto, faltar não faz sentido. Porque é inútil, você só vai ganhar falta e não vai mudar nada na vida. Essa parte aqui outra coisa também sobre esse bagulho da greve. Eu entrei no grupo pra reunir informação, pra ver o que tava acontecendo. Eu não tô cagando e andando, eu nem participei desse bagulho. Não aconteceu nada, na verdade, né? Enfim, mais pra frente eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu. Esse debate ocupou boa parte das primeiras conversas e serviu para amadurecer a proposta do movimento. Aos poucos, começou a surgir uma alternativa considerada mais eficiente por grande parte dos participantes: realizar uma manifestação dentro da própria escola. Permanecer no ambiente escolar permitiria reunir um número grande de estudantes sem transformar a mobilização em uma simples falta coletiva. Além disso, uma manifestação presencial poderia gerar maior impacto visual, facilitar o diálogo com professores e funcionários e aumentar a pressão para que a direção respondesse às reivindicações. Conforme essa ideia ganhava força, outras questões começaram a aparecer naturalmente. Muitos alunos queriam saber como seria feita a organização do protesto, quem falaria em nome do grupo e de que maneira as reivindicações seriam apresentadas oficialmente. Também surgiram dúvidas sobre o comportamento esperado durante a mobilização, já que havia preocupação em evitar qualquer situação que pudesse desviar a atenção do verdadeiro objetivo do movimento. Nesse momento inicial, a maior preocupação dos organizadores era manter a credibilidade da iniciativa. Por isso, insistiam para que nenhuma informação fosse divulgada antes da hora e para que todos aguardassem os comunicados oficiais. A preocupação com boatos aparecia diversas vezes nas conversas, já que qualquer informação incorreta poderia prejudicar a adesão dos estudantes ou gerar interpretações equivocadas sobre as intenções do grupo. À medida que as pessoas participavam das discussões, o movimento começava lentamente a ganhar forma. Ainda existiam muitas dúvidas e poucas decisões definitivas, mas já era possível perceber uma mudança importante em relação ao início da conversa. O foco deixava de ser apenas a indignação com os problemas da escola e passava a ser a construção de uma estratégia organizada, capaz de reunir estudantes de diferentes cursos e períodos em torno de um objeto comum. O primeiro dia do grupo terminou sem um plano completamente fechado, mas com uma direção muito mais clara do que existia poucas horas antes. A ideia de uma simples greve já não parecia suficiente para a maioria das pessoas. Para a maioria dos participantes. Enquanto a proposta de uma manifestação organizada dentro da escola começava a se consolidar como o caminho mais promissor, a partir desse momento as conversas deixaram de discutir apenas se haveria uma mobilização e passariam a concentrar esforços em definir como ela seria realizada. Cara, desculpa se tá muito robótico isso, é porque eu precisei realmente usar IA. Pra vocês terem uma ideia, o roteiro desse vídeo teve 31 páginas. Das 31, 17 são sobre a greve dos estudantes. Então, eu resumi muito ainda. Porque tem
muito mais coisa por trás disso, mas não dá pra eu colocar tudo nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Além de que eu já perdi as conversas, porque aquele grupo acabou já passou. Esse bagulho aconteceu, vai fazer 2 meses que isso aconteceu. Então acabou já, não tem muito o que fazer. A única coisa que eu fiz foi baixar a conversa do grupo inteira, mandar pra IA e pedir pra ela me ajudar a resumir. Então, desculpa se eu te decepcionei, mas eu tive que usar IA pra resumir isso. Enfim. Depois que a manifestação dentro da escola passou a ser vista como a alternativa mais viável, o foco das conversas mudou completamente. E a discussão, que já não era mais sobre realizar ou não uma mobilização, mas sim sobre como fazê-la funcionar na prática, a preocupação agora era transformar uma ideia apoiada por muitos alunos em uma ação organizada, capaz de representar a insatisfação coletiva sem perder sua legitimidade. Uma das primeiras decisões debatidas foi a necessidade de centralizar as informações. Os organizadores perceberam que, conforme o grupo crescia, diferentes versões dos planos começavam a circular ao mesmo tempo. Para evitar confusão, foi proposto que apenas informações confirmadas fossem divulgadas, e que qualquer novidade importante passasse pelos responsáveis pela organização antes de ser compartilhada. A intenção era impedir que boatos ou informações incompletas prejudicassem a credibilidade do movimento antes mesmo de sua realização. Seguinte, nessa hora aqui tinha muita gente falando sobre caso pesado que aconteceu na escola. Casos pesados que aconteceram com alunas ou alunos. Só que tinha coisa que não tinha como provar o que aconteceu. Tudo que eu mostrei nesse vídeo até agora são coisas provadas. São coisas que foram provadas ao longo do tempo. Agora, isso aqui, maior parte das coisas que eles queriam usar contra a ETEC eram coisas que não tinha como provar. Então, não tinha credibilidade. No mesmo período, surgiu a ideia de criar uma identidade para a mobilização. Cara, isso eu não lembro, mas tudo bem. Não bastava apenas reunir estudantes em um grupo de WhatsApp. Era preciso que o movimento tivesse uma imagem própria, facilitando seu reconhecimento dentro e fora da escola. Por isso, começou-se a discutir a criação de um perfil nas redes sociais, onde seriam publicados comunicados oficiais sobre a organização... comunicados oficiais, explicações sobre os objetivos da manifestação e atualizações sobre a organização. A página também serviria para alcançar estudantes que ainda não participavam do grupo. Enquanto a divulgação começava a ser planejada, outra discussão importante ganhou espaço: como apresentar as reivindicações de maneira clara e organizada. Muitos participantes acreditavam que apenas realizar uma manifestação não seria suficiente caso não existisse um documento formal explicando os motivos do protesto. Dessa forma, surgiu a proposta de elaborar um texto reunindo os principais problemas apontados pelos estudantes, acompanhado das mudanças que esperavam ver implementadas pela direção. Esse documento teria a função de registrar oficialmente as reclamações e evitar que o movimento fosse interpretado apenas como uma demonstração genérica de descontentamento. Paralelamente, começaram a surgir ideias para dividir responsabilidades entre os participantes. Conforme o número de integrantes aumentava, ficava evidente que uma única pessoa não conseguiria coordenar todas as tarefas. Foram sugeridas equipes responsáveis por diferentes áreas da organização, como comunicação, elaboração de documentos, produção de cartazes e contato com outras salas. Também apareceu a ideia de escolher representantes para dialogar diretamente com a direção, permitindo que as reivindicações fossem apresentadas de forma objetiva e evitando que muitas pessoas tentassem falar ao mesmo tempo durante uma eventual reunião. Outra preocupação recorrente dizia respeito à participação dos diferentes períodos da escola. Os alunos discutiam maneiras de envolver estudantes da manhã, da tarde e da noite, entendendo que uma mobilização limitada a apenas um turno teria menor impacto. Algumas propostas defendiam concentrar todos os participantes em um único horário para criar uma grande manifestação, enquanto outras sugeriam manter atividades distribuídas ao longo do dia, garantindo presença constante dos estudantes dentro da escola. Nenhuma decisão definitiva foi tomada naquele momento,
mas o debate demonstrava a tentativa de encontrar a estratégia mais eficiente possível. À medida que essas discussões avançavam, também começaram a aparecer dúvidas sobre a reação da escola. Muitos participantes questionavam se poderiam sofrer advertências, suspensões ou outras punições em razão da manifestação. Outros demonstravam preocupação com a postura dos professores, imaginando se parte do corpo docente apoiaria o movimento ou se haveria resistência por parte da administração, embora poucas respostas concretas existissem naquele momento. Essas incertezas passaram a influenciar boa parte das decisões tomadas pelo grupo. Em meio às discussões, um princípio permaneceu praticamente incontestável: a necessidade de manter a mobilização pacífica. Diversos participantes lembravam que qualquer episódio de vandalismo, confronto ou desordem poderia enfraquecer completamente as reivindicações dos estudantes. A imagem do movimento era vista como um fator decisivo para conquistar apoio de outros alunos, professores e até mesmo da comunidade externa. Por isso, repetia-se constantemente que o foco deveria permanecer nas reivindicações e não em possíveis conflitos. Ao final dessa etapa, o grupo já apresentava um nível de organização muito superior ao observado. Nos primeiros dias, embora ainda existissem diversas questões pendentes, a mobilização deixava de ser apenas uma ideia compartilhada entre estudantes e começava a adquirir uma estrutura própria. Aos poucos, surgiram responsáveis por diferentes tarefas. Formas de comunicação eram definidas e estratégias passavam a ser discutidas com maior profundidade. O entusiasmo inicial permanecia presente, mas agora era acompanhado pela tentativa de transformar a indignação coletiva em um movimento capaz de produzir resultados concretos. Conforme os dias passavam, o grupo continuava recebendo novos integrantes. A cada novo participante surgiam opiniões diferentes, experiências distintas e novas sugestões para fortalecer a mobilização. O aumento no número de pessoas demonstrava que o descontentamento não era isolado e que a discussão começava a representar uma parcela cada vez maior dos estudantes da escola. Entretanto, esse crescimento trouxe os primeiros desafios. Quanto mais pessoas participavam, mais difícil se tornava manter a organização das conversas. Assuntos importantes frequentemente eram interrompidos por perguntas repetidas de quem havia acabado de entrar, ou por debates paralelos que desviavam a atenção do objetivo principal. Isso fez com que alguns participantes passassem a reforçar constantemente a importância de manter o foco e utilizar o grupo exclusivamente para tratar da manifestação. Ao mesmo tempo, o planejamento continuava evoluindo. As discussões passaram a ser mais pacíficas, deixando de lado as ideias gerais para tratar de detalhes práticos. Os participantes começaram a pensar na melhor maneira de conduzir a manifestação para que ela realmente produzisse impacto sem prejudicar a imagem do movimento. A preocupação era demonstrar organização e responsabilidade, mostrando que os estudantes possuíam reivindicações concretas e estavam preparados para apresentá-las de forma séria. Outro tema recorrente foi a necessidade de reunir informações concretas sobre os problemas da escola. Muitos acreditavam que apenas relatar experiências pessoais não seria suficiente para convencer a direção da gravidade e da situação. Surgiu então a ideia de documentar os principais problemas enfrentados pelos alunos, organizando relatos e exemplos que ajudassem a fundamentar as reivindicações. A intenção era de que qualquer pedido apresentado tivesse argumentos claros e não pudesse ser facilmente descartado como simples reclamações sem fundamento. Durante esse período, também começou a ficar evidente que nem todos os participantes possuíam a mesma visão sobre o movimento. Enquanto alguns defendiam uma postura mais moderada e focada exclusivamente no diálogo, outros demonstravam preferência por ações mais impactantes. Apesar dessas diferenças de opinião, prevaleceu o entendimento de que qualquer decisão deveria preservar a legitimidade da mobilização e evitar atitudes que pudessem comprometer seu objetivo principal. À medida em que a organização avançava, surgiram novas preocupações relacionadas à logística. Passou-se a discutir como distribuir responsabilidades durante o dia da manifestação. Quem ficaria encarregado de orientar os participantes e como garantir que as informações chegassem rapidamente a todos caso ocorresse alguma mudança de planos.
Também foram levantadas dúvidas sobre a possibilidade de registrar o evento por meio de fotos e vídeos, tanto para documentar a mobilização quanto para divulgar posteriormente o que havia acontecido. A divulgação continuava sendo tratada como um dos pontos mais importantes do planejamento. Muitos participantes entendiam que o sucesso da manifestação dependeria diretamente da quantidade de alunos envolvidos. Por esse motivo, surgiram diversas sugestões para ampliar o alcance do movimento dentro da escola, incentivando cada integrante do grupo a conversar com colegas de outras salas, explicar os objetivos da mobilização e esclarecer dúvidas de quem ainda não conhecia a proposta. Com o crescimento da mobilização, também aumentou a preocupação em preservar sua imagem. Diversas mensagens reforçavam que qualquer comportamento inadequado poderia ser utilizado para descredibilizar as reivindicações dos estudantes. Essa percepção fez com que o grupo passasse a discutir não apenas o que deveria ser feito durante a manifestação, mas também aquilo que deveria ser evitado. A organização começou a entender que a forma como o movimento seria conduzido poderia ser tão importante quanto as reivindicações apresentadas. Apesar de todas essas discussões produtivas, o aumento do número de participantes trouxe um efeito inevitável. O grupo passou a receber uma quantidade crescente de mensagens sem relação com o planejamento. Comentários aleatórios, brincadeiras e conversas paralelas começaram a ocupar espaço entre os assuntos realmente importantes, dificultando o acompanhamento das decisões por quem não permanecia acompanhando a conversa em tempo real. Em diversos momentos foi necessário retomar discussões já encerradas porque informações importantes acabavam se perdendo em meio ao grande volume de mensagens. Essa hora aqui, quando os moleques começaram a brincar assim, já tinha umas 1000 mensagens do grupo. Umas 1000, 1500 mais ou menos. Tinha muita mensagem. Mesmo diante dessas dificuldades, o grupo seguia avançando. A mobilização deixava de ser apenas uma ideia compartilhada por alguns estudantes e começava a assumir características de um movimento organizado. Mesmo diante dessas dificuldades, o grupo seguia avançando. A mobilização deixava de ser apenas uma ideia compartilhada por alguns estudantes e começava a assumir características de um movimento organizado. As preocupações deixavam de girar apenas em torno da realização da manifestação e passavam a envolver também sua imagem, sua capacidade de representar os estudantes e sua efetividade diante da direção da escola. Cada nova discussão contribuía para amadurecer o planejamento, preparando o grupo para as etapas seguintes da organização. Depois de vários dias de discussão, o grupo começava a demonstrar uma mudança importante em relação ao seu início. Se nas primeiras conversas predominavam dúvidas sobre qual seria o melhor caminho para a mobilização, agora a maioria dos participantes já compartilhava uma visão relativamente parecida sobre os objetivos do movimento. Ainda existiam divergências sem alguns pontos específicos, mas o foco principal deixava de ser decidir se haveria alguma manifestação e passava a ser aperfeiçoar a forma como ela seria realizada. Com essa mudança de cenário, as conversas passaram a abordar questões mais técnicas da organização. Os participantes buscavam antecipar possíveis problemas que poderiam surgir no dia da mobilização e discutiam maneiras de responder a diferentes situações. Era comum surgirem perguntas sobre como agir caso a direção tentasse impedir a manifestação, como manter os estudantes unidos durante todo o período e de que forma evitar que decisões importantes fossem tomadas de maneira improvisada. Ao mesmo tempo, aumentava a preocupação em transmitir uma mensagem de responsabilidade. Diversos participantes defendiam que o movimento deveria demonstrar maturidade suficiente para provar que as reivindicações não eram frutos de um momento de revolta, mas consequência de problemas que já vinham sendo acumulados há bastante tempo. Essa preocupação influenciava praticamente todas as decisões discutidas no grupo, desde a linguagem utilizada nos comunicados até a forma como os estudantes deveriam se comportar durante a manifestação. Outro ponto que passou a receber bastante atenção foi a clareza das reivindicações. Alguns participantes observaram que, embora existisse uma insatisfação generalizada, nem todos conseguiam explicar exatamente quais mudanças se esperavam alcançar. A partir dessa percepção,
começou um esforço para organizar melhor os assuntos discutidos, separando os diferentes problemas enfrentados pelos alunos e buscando apresentar cada um deles de forma objetiva. A intenção era evitar que o movimento fosse interpretado apenas como uma coleção de reclamações desconexas. Conforme essas discussões avançavam, também surgiram conversas sobre a importância de registrar tudo o que acontecesse. Muitos entendiam que fotografias, vídeos e relatos poderiam servir tanto para documentar a manifestação, quanto para preservar um registro da mobilização caso fosse necessário demonstrar posteriormente como os acontecimentos realmente ocorreram. Essa preocupação mostrava que o grupo começava a pensar não apenas na realização do protesto, mas também em sua repercussão depois do evento. Durante esse período, alguns participantes passaram a sugerir maneiras de ampliar ainda mais o alcance da mobilização. A ideia era convencer estudantes que ainda permaneciam indecisos ou pouco informados sobre o movimento. Diversas mensagens incentivaram os estudantes a conversar diretamente com colegas de sala, explicar os objetivos da manifestação e esclarecer dúvidas antes que as versões equivocadas da história começassem a circular pela escola. A participação ativa de cada integrante era vista como um fator essencial para aumentar a adesão ao movimento. Enquanto isso, a administração do grupo enfrentava um problema mais evidente. O crescimento acelerado da conversa fazia com que informações importantes desaparecessem rapidamente entre centenas de novas mensagens. Pois é, como eu disse, esse grupo ele tinha mais de 3.000 mensagens na época que eu saí. Isso que ele ainda existe, tá? Por mais que o pessoal não tá usando. Se bem que amanhã... Não, amanhã não, né? Mas no caso... Quer dizer, pra mim é amanhã, pra vocês foi ontem. Uma nova manifestação da greve das ETECs aconteceu no dia 1 de agosto. Então, pode ser que volte esse grupo, mas eu já saí. Na época que eu saí, tinha apenas 3.000 mensagens. Apenas não, né? Tinham 3.000 mensagens. Enfim, perguntas que já haviam sido respondidas voltavam a aparecer diversas vezes, obrigando alguns participantes a repetir explicações constantemente. Isso reforçou a necessidade de concentrar comunicados importantes em mensagens mais organizadas, facilitando o acesso às informações para quem não conseguia acompanhar todas as conversas em tempo real. Mesmo diante desse aumento na desorganização natural do grupo, as discussões centrais continuavam avançando. A percepção geral era de que o movimento havia deixado de ser apenas uma ideia compartilhada entre alguns estudantes e começava a ganhar estrutura suficiente para ser colocada em prática. A cada nova conversa ficava mais evidente que a organização havia amadurecido em comparação aos primeiros dias, incorporando planejamento, divisão de responsabilidades e preocupação com a imagem pública da mobilização. Ao final dessa etapa, o grupo já demonstrava sinais claros de consolidação, embora muitos detalhes precisassem ser definidos. Existia um entendimento coletivo sobre os objetivos principais, sobre a importância de manter uma postura organizada e sobre a necessidade de apresentar reivindicações consistentes. O desafio deixava de ser convencer os participantes da importância do movimento e passava a ser transformar todo aquele planejamento em uma ação concreta capaz de produzir resultados reais. À medida que a mobilização ganhava visibilidade entre os estudantes, o grupo passou a viver uma situação contraditória. O crescimento no número de participantes demonstrava que o movimento estava alcançando cada vez mais pessoas, mas esse mesmo crescimento dificultava manter a organização que havia marcado os primeiros dias. As conversas passaram a surgir em um ritmo muito maior, tornando difícil acompanhar todas as discussões e identificar rapidamente quais informações realmente eram importantes. Com isso, tornou-se comum que decisões já tomadas precisassem ser explicadas novamente para quem havia acabado de entrar no grupo. Questões que pareciam resolvidas voltavam a ser debatidas, enquanto novas dúvidas surgiam praticamente a todo momento. Apesar dessa repetição constante, os participantes mais envolvidos continuavam tentando manter a conversa direcionada para o planejamento da manifestação, evitando que o foco fosse completamente perdido. Nesse período, uma das maiores preocupações era garantir que todos compreendessem exatamente qual era o objetivo da mobilização. Muitos integrantes percebiam que parte dos estudantes demonstrava interesse em participar, mas não conheciam os motivos que haviam levado à criação do movimento. Isso fez surgir diversas discussões sobre a importância de explicar as reivindicações de forma simples e objetiva, para que qualquer aluno pudesse entender por que aquela mobilização estava sendo organizada. Também começaram a aparecer reflexões sobre a imagem que o movimento transmitiria para pessoas de fora do grupo.
Os participantes entendiam que professores, funcionários de direção e até mesmo familiares dos estudantes poderiam acompanhar o desenrolar da manifestação. Por isso, havia uma preocupação crescente em evitar atitudes que permitissem interpretar o movimento como um simples ato de rebeldia ou falta de compromisso com a escola. A intenção era demonstrar que existia planejamento, organização e, principalmente, um conjunto de reivindicações legítimas. Enquanto essas questões eram discutidas, o grupo continuava refinando detalhes da organização. Permanecia o entendimento de que a manifestação precisaria ocorrer de maneira coordenada, evitando improvisações que pudessem comprometer o resultado final. Ponto. Muitos defendiam que cada participante soubesse previamente qual seria seu papel durante a mobilização, reduzindo a possibilidade de confusão quando o momento finalmente chegasse. Outro assunto que passou a aparecer com frequência dizia respeito à participação efetiva dos alunos. Embora muitas pessoas demonstrassem apoio nas conversas, existia uma preocupação sobre quantos realmente compareceriam no dia da manifestação. Alguns participantes lembravam que manifestações anteriores ou movimentos semelhantes costumavam perder força quando chegava o momento de agir. Por isso, discutia-se constantemente a importância de manter o entusiasmo do grupo e incentivar cada integrante a convencer outros colegas a participar. Bom, aqui nessa parte é porque muita gente estava com medo na hora. Tava com medo de dar merda. Tipo assim, uma manifestação, você tem que pensar nas consequências também da manifestação. Por exemplo, lá em São Paulo tem muita manifestação, sei lá, de estudante, professores, esse pessoal que trabalha, né, que vai lá fazer manifestação sobre os direitos deles de algumas coisas. Sempre tem a cavalaria. Sempre não, na maioria das vezes tem a cavalaria. A cavalaria é um grupo específico de autoridade que é pra cuidar de manifestação. Deixa eu só corrigir aqui uma cagada que eu falei. A cavalaria não é específica pra manifestação, mas eles têm uma facilidade maior de controlar a multidão. Por isso que eles são chamados para muita manifestação, mas não é só para isso também. Só que quando a manifestação começa a ter muita briga, essas coisas assim, eles têm que agir. Eles têm que agir e acabar com a manifestação. Então, isso é uma consequência. O pessoal aqui tava com medo de ter consequência para todo mundo, né? Esse caso da cavalaria é um tipo de consequência. E aqui nesse momento tava todo mundo pensando, eu vou tomar ocorrência, vou ser expulso. Tinha gente que tava realmente achando que ia ser expulso por fazer isso. Ao mesmo tempo, também começaram a surgir sinais de desgaste provocado pelo grande número de mensagens. Em vários momentos, assuntos importantes acabavam sendo rapidamente esquecidos devido à quantidade de conversas paralelas. Ao mesmo tempo, também começaram a surgir sinais de desgastes provocados pelo grande volume de mensagens. Em vários momentos, assuntos importantes acabavam sendo rapidamente esquecidos devido à quantidade de conversas paralelas. Informações relevantes desapareciam entre centenas de mensagens enviadas em poucos minutos, obrigando a alguns participantes a repetir comunicados e reorganizar constantemente as informações principais. Essa dificuldade acabou evidenciando a necessidade de manter uma comunicação cada vez mais objetiva. Mano, é porque lá no meio tinha uns moleque que é tipo cuzão, sabe? Uns dos moleques eram os da minha sala, do grupo dos... Eu não falei sobre eles, né? Alguma hora eu falo. Enfim. Apesar desses obstáculos, a mobilização continuava amadurecendo. As conversas já demonstravam uma compreensão muito maior sobre os desafios envolvidos na organização de um movimento coletivo. Os participantes percebiam que não bastava reunir muitas pessoas em um grupo de mensagens. Era necessário transformar aquele interesse inicial em uma ação coordenada, capaz de manter unidade mesmo diante das diferentes opiniões existentes entre os estudantes. Nossa, tô cansado. Ao final dessa fase, o grupo já havia superado boa parte das incertezas que marcaram o seu início. Restavam diversos detalhes para definir, mas a estrutura geral do movimento começava a se consolidar. O foco passava gradualmente da fase de planejamento para a expectativa de execução. Peraí que soltou aqui o microfone.
Enquanto crescia entre os participantes a sensação de que a manifestação deixava de ser apenas uma possibilidade distante e começava a se tornar uma realidade mais próxima. Aqui é ponto. Sou burrão. Com a mobilização já tomando forma, as conversas passaram a demonstrar uma preocupação que até então aparecia de maneira pontual: a legitimidade do movimento. Muitos participantes entendiam que reunir um grande número de estudantes seria importante, mas isso, por si só, não garantiria que as reivindicações fossem levadas a sério. Era necessário mostrar que existia organização, propósito e uma disposição real para dialogar. Mano, minha dicção tá uma bosta. Enfim. Esse entendimento fez com que o grupo passasse a discutir não apenas o conteúdo das reivindicações, mas também a maneira como elas seriam apresentadas. Aos poucos, surgiu um consenso de que a comunicação precisava ser objetiva, respeitosa e bem estruturada. A intenção era evitar que o movimento fosse reduzido a um simples episódio de insatisfação passageira. Em vez disso, buscava-se transmitir a imagem de estudantes. Que estudantes que haviam identificado problemas concretos estavam tentando resolvê-los por meio de uma mobilização coletiva. Nesse período, também aumentaram as discussões sobre a responsabilidade individual de cada participante. Diversas mensagens reforçavam que o sucesso da manifestação dependeria diretamente do comportamento dos próprios alunos. Cada integrante era visto como um representante do movimento, e qualquer atitude impulsiva poderia comprometer o trabalho que vinha sendo construído desde a criação do grupo. Essa percepção fez com que muitos passassem a defender uma postura cada vez mais disciplinada durante toda a mobilização. Enquanto isso, continuavam surgindo novas ideias para fortalecer a organização. Alguns participantes sugeriram aprimorar os materiais que seriam utilizados durante a manifestação, tornando as mensagens mais claras e objetivas. Outros defendiam que os estudantes chegassem ao evento já conscientes de como agir, evitando improvisações e reduzindo o risco de desorganização. A preparação deixava de ser apenas logística e passava a envolver também a postura coletiva que o grupo desejava transmitir. Ao mesmo tempo, aumentava a percepção de que o grupo já havia ultrapassado sua fase inicial. As discussões deixavam de girar apenas em torno de ideias hipotéticas e passavam a se tratar de situações concretas que poderiam ocorrer durante a manifestação. Muitos participantes demonstravam preocupação em prever possíveis dificuldades e pensar em soluções antes que elas surgissem, demonstrando um nível de planejamento muito maior do que o observado nos primeiros dias. Apesar desse amadurecimento, o grupo continuava enfrentando dificuldades para manter o foco. O crescimento constante fazia com que conversas paralelas surgissem praticamente o tempo todo, perguntas repetidas, assuntos sem relação com a mobilização e comentários aleatórios frequentemente interrompiam discussões importantes. Ainda assim, sempre que isso acontecia, alguns participantes procuravam retomar o assunto principal, demonstrando um esforço contínuo para preservar a organização do movimento. Outro ponto que começou a aparecer com mais frequência foi a preocupação em conquistar apoio além do grupo. Muitos entendiam que uma mobilização forte dependeria não apenas dos integrantes presentes nas conversas, mas também de estudantes que ainda permaneciam indecisos ou pouco informados sobre a situação. Assim, aumentaram os incentivos para que cada participante conversasse com colegas de sala, esclarecesse dúvidas e apresentasse os objetivos do movimento de forma clara, ampliando gradualmente sua base de apoio. Ao final dessa etapa, ficava evidente que a mobilização já havia alcançado um grau significativo de maturidade, embora ainda existisse ajustes a serem feitos e dúvidas que precisavam ser resolvidas. O grupo demonstrava compreender que uma manifestação eficiente dependia muito mais de organização, planejamento e unidade do que apenas um número de participantes. O desafio deixava de ser estruturar a ideia inicial e passava a ser manter essa organização até o momento em que todas as decisões precisariam sair do papel e se transformar em ação. Enquanto isso, as discussões sobre a manifestação continuavam evoluindo. O grupo passou a refletir não apenas sobre o evento em si, mas também sobre seus possíveis desdobramentos. Alguns participantes demonstravam preocupação com a resposta da direção à mobilização, enquanto outros acreditavam que o mais importante seria garantir que as reivindicações fossem apresentadas de maneira clara e organizada, e independentemente
independentemente da reação inicial da administração da escola. Também cresceu a percepção de que uma manifestação só teria impacto caso demonstrasse unidade. Muitos participantes chamavam a atenção para a importância de evitar conflitos internos e manter um discurso coerente. Havia um entendimento de que opiniões diferentes eram naturais dentro de um grupo tão grande, mas que essas diferenças não poderiam enfraquecer o objetivo comum que havia motivado a criação da mobilização. Outro tema recorrente foi a necessidade de manter expectativas realistas. Algumas pessoas acreditavam que a manifestação podia gerar mudanças imediatas, enquanto outras lembravam que processos desse tipo normalmente exigem tempo, diálogo e persistência. Essa visão mais cautelosa acabou contribuindo para amadurecer o debate. Cara, eu tô com a dicção horrível. Enfim, fazendo com que muitos passassem a enxergar a mobilização não como uma solução instantânea, mas como seu primeiro passo para abrir um canal de comunicação entre os estudantes e direção. Nesse momento aí todo mundo percebeu o quanto era complexo fazer isso, mas tentaram continuar. Começaram a marcar reuniões, não sei nem se aconteceu essa reunião. Começaram a marcar reunião entre os turnos para decidir o que ia fazer. Bom, é isso o que eu tenho de resumo da greve das ETECs na ETEC de Poá. Bom, vai acabar aqui, infelizmente. Porque nessa hora aí eu saí do grupo porque tava muito ruim os assuntos. Tava muita gente brincando, o assunto se perdeu, basicamente virou bagunça, resumindo. Virou bagunça o grupo. Então, eu acho que é isso. Sobre a minha sala, por que o Inferno Preto e Azul 2 não menciona minha sala? Porque a minha sala, bom, resumindo, minha sala não fez nada tão ruim que precisaria de uma parte 2. Basicamente esse ano foi mais do que toda sala escolar faz, que é o tal do desrespeito com o professor, enche o saco na hora da aula, bullying, essas porra. Isso não é o suficiente para um vídeo. Então, por isso que eu decidi falar sobre esses outros assuntos que trairiam um vídeo melhor e que são assuntos que eu acho que deveriam vir à tona, porque são assuntos bem complexos e é bom ter um resumo deles para você poder entender o que está acontecendo. Bom, esse vídeo ficou muito longo. Não ficou tão longo assim, mas ficou mais longo que o primeiro. Eu falei bastante, mas por enquanto é só. Lembrando que esse vídeo está sujeito a ter uma continuação. Só que dessa vez, pode ser que a parte 3, se ter uma parte 3, pode ser que aconteça dela não ser no terceiro ano, pode ser que eu ainda precise fazer uma parte 3 ainda esse ano. Depende do jeito que vai desenrolar as coisas. Mas essa série pode ter pelo menos 5 partes. Pode ter, na minha visão, assim. Porque se acontecer mais coisa esse ano, eu vou fazer o vídeo ano que vem, parte 3. E ano que vem, no decorrer do tempo, pode ser que aconteça mais coisa. Então, pode ser que esse vídeo tenha 4 ou 5 partes. Que essa série tenha 4 ou 5 partes. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Lembrando que eu agradeço todo mundo que me ajudou a fazer esse vídeo, que me deu informação para fazer esse vídeo. E agradeço a @tiaomp3. Ela é uma artista do... Eu peguei esse vídeo do Instagram dela, eu conversei com ela, ela é muito gente boa. E ela me deu permissão de usar o vídeo dela. Então, passa lá no Instagram dela, que ela é artista, ela posta algumas coisas... Acho que ela canta, eu não sei, eu não vi direito, mas eu acho que ela canta. Então, vai estar aqui na descrição o @ dela. E é isso. Até a próxima.